São Dimas, ó bom ladrão, roubastes o céu da cruz. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. São Dimas arrependido voltou-se para Jesus. Lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino de luz. Lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino de luz. E Jesus, Deus de bondade, vendo aquela contrição, na infinita caridade, fez um santo de um ladrão. Na infinita caridade, fez um santo de um ladrão. Ó Jesus, quando eu morrer, quero ouvir após o juízo: hoje comigo estarás no reino do paraíso. Hoje comigo estarás no reino do paraíso. Meu Jesus, misericórdia, para mim vosso perdão. Dai-me o vosso paraíso, como destes ao ladrão. Dai-me o vosso paraíso, como destes ao ladrão. E na hora derradeira, no momento da agonia, São Dimas, vinde ajudai-me com Jesus e com Maria. São Dimas, vinde ajudai-me com Jesus e com Maria. São Dimas, ó bom ladrão, roubastes o céu da cruz. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos aqui hoje na Catedral de São Dimas para falar um pouquinho com vocês. Bom dia, tia Dani. Bom dia, tia Renata. Bom dia, crianças. Bom dia, papai, mamãe, vovô, vovó, catequistas que nos acompanham aqui nessa live, né? Vocês que estão em casa, os catequistas em casa, catequistas aqui. Enfim, a gente quer dar as boas-vindas para todos vocês, para a equipe que está reunida conosco aqui para fazer essa live acontecer. É um presente para nós, sempre é, a gente estar aqui para poder falar das coisas de Deus, falar do nosso padroeiro, e hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa catedral, a nossa casa catedral. Mas eu estou avistando uma coisa vindo ali, parece que vem um anjo correndo, Renata. Um anjo. Calma, Anjinho, calma. Eu vim correndo do céu para assistir essa live. E São Dimas me disse que ia ficar lá do céu também, ligadinho na nossa live. E eu trouxe essa pipoca celestial. Você quer um pouco, Samuca? Eu quero sim, Anjo Pedro. Olha aqui, Samuca, você aceitou a pipoca do Anjo Pedro, mas não é para você comer a pipoca agora, porque você não vai falar de boca cheia. Tá bom, tia Dani. Então, você vai deixar para comer a pipoca celestial no final da live. E a tia Dani quer aproveitar e pedir para você. Pede pro papai e pra mamãe estourar uma pipoca para você acompanhar a live com pipoca.
E também quero pedir, né, para os catequizandos, tirem print do celular ou tira foto da televisão onde vocês estão acompanhando a live, mandem no grupo de WhatsApp das catequistas, para a gente ficar feliz e saber que vocês estão aqui coladinhos com a gente, acompanhando a nossa live. Tá certo? Manda oi no chat também. O chat está desabilitado, mas a gente está tentando aqui liberar o chat para vocês interagirem conosco, tá bom? Sabe, Anjinho, eu passei uma atividade na catequese para o Samuca sobre São Dimas. Que interessante! Olha, eu quero só ver se o Samuca realmente fez a pesquisa certinha. Porque eu entrevistei São Dimas antes de descer aqui para a Terra. Nossa, que responsabilidade, hein, Samuca? Você está preparado? Claro que estou. Primeira pergunta. Por que São Dimas é chamado de o bom ladrão? Ô, Samuca, oi. fala alto e forte, Tá Samuca. bom. Para explicar isso, a gente precisa primeiro ouvir o Evangelho de Lucas. Tia Renata, você pode ler para nós? Posso sim. A gente vai ler o Evangelho de Lucas 23, de 39 ao 43. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofre no mesmo suplício? Para nós, isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no teu reino. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Estas são palavras da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Então, prestem atenção, crianças e anjos do céu e da terra. Dimas é chamado de bom ladrão porque ele reconheceu o seu próprio pecado. Ele disse para o outro ladrão: para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Ele reconheceu que Jesus não merecia morrer, porque ele disse: mas este nenhum mal praticou. E também reconheceu Jesus como rei quando ele falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Nossa, que maravilha, Samuca. Gostei de ver, hein? Muito bem, Samuca. Mas eu quero saber se você está realmente com as respostas na ponta da língua. Pode me perguntar. Na Bíblia, não cita o nome dos dois crucificados junto de Jesus. Como sabemos que São Dimas estava lá? Tá fácil essa pergunta. A resposta eu encontrei no Evangelho do Apócrifo de Nicodemos, no capítulo 9, versículo 5. Tia Dani, você pode ler para nós? Posso sim, Samuca. Cadê a sua pesquisa? Tá aqui comigo. Pegue aqui, por favor. Pera aí que eu vou pegar aí, pera aí. Peguei, Samuca. Então vamos lá. Atenção, crianças. Então Pilatos ordenou que o véu fosse estendido perante o assento de julgamento, onde ele se sentava, e disse a Jesus: a tua nação condenou-te como sendo um rei. Portanto, eu decretei que tu fostes primeiro açoitado de acordo com a lei de nossos piedosos imperadores, e depois seres pendurado na cruz no jardim onde tu foste apanhado, e que Dimas e Gestas, os dois malfeitores, sejam crucificados contigo. Tia Dani e tia Renata, vocês sabem o significado do nome Dimas? Não vale dar spoiler, hein, Anjo Pedro? Eu não sei não, Samuca. Nem eu. Conta pra nós, Samuca. Dimas é aquele que nasceu no pôr do sol. Ou seja, quando sua vida já estava acabando, ele nasceu para Jesus. Nossa, eu estou impressionado, Samuca. Você conhece bem sobre tudo sobre São Dimas. Agora, vamos para a próxima pergunta. Quem escolheu São Dimas para ser o padroeiro de nossa paróquia? A catedral? Dom Francisco Borges do Amaral, bispo de Taubaté, ao decidir criar uma nova paróquia em São José dos Campos, escolheu como padroeiro o santo do Calvário, São Dimas. E quando foi isso, Samuca?
Isso aconteceu em 18 de janeiro de 1951, por decreto canônico. Foi criada a paróquia de São Dimas. Vocês sabiam que a nossa igreja foi o primeiro templo dedicado ao santo no Brasil e na América do Sul? Que interessante, hein, Samuca? Ô, Samuca, o que significa padroeiro? Conta para as crianças e para os adultos que estão acompanhando a nossa live. Padroeiro é aquele que defende, protege uma localidade, uma profissão específica, animal ou templo. É uma pessoa ou santo escolhido como protetor ou intercessor junto de Deus. E Dimas é padroeiro de quem, Samuca? O santo é o padroeiro dos presos e das casas penitenciárias. Sua divindade também é invocada para a proteção das casas contra roubos. Ele também é o protetor dos pecadores que nos últimos instantes de vida arrependem-se e clamam pelo perdão. E quando a igreja celebra o dia de São Dimas? A Igreja Católica comemora no dia 25 de março o dia do padroeiro, pois essa data é tida como o dia da crucificação do Senhor. Nossa, São Dimas deve estar muito orgulhoso de você. E ele falou lá do céu pra mim que deve estar ligadinho na nossa live. Sabiam, crianças? Um abraço, São Dimas. Eu tenho uma história para contar. Essa aí acho que nem o Anjo Pedro conhece. Será, Samuca? Só quero ver, hein? Contam antigas lendas que a Sagrada Família, ao fugir para o Egito, quis refugiar-se para passar a noite numa cova que, por desgraça, era um refúgio de ladrões. O capitão dos bandidos sentiu-se comovido ao ver a venerável bondade de São José, a pureza e formosura da Santíssima Virgem e o olhar todo celeste do menino Jesus. Acolheu-os, deu-lhes de comer e, na manhã seguinte, ofereceu-lhes pão para a viagem e, a Maria, uma bacia d'água para banhar o menino. O capitão tinha um filhinho de 2 anos de idade, chamado Dimas, o qual sofria de uma doença repugnante. Todo o seu corpo estava cheio de feridas e pus. A mãe de Dimas precisava cuidar de seu filho chagado. Olhando para a bacia, ela não conteve uma exclamação de espanto. A água na qual tinha sido banhado o menino Jesus estava muito mais cristalina do que quando saíra da fonte. Tomou imediatamente o filho e mergulhou naquela água. Quando o retirou, ele estava perfeitamente são. O capitão lembrou muitas vezes ao filho a quem devia a saúde e a vida, dizendo: foi o milagre de um menino de tua idade, que seria, quem sabe, o Messias anunciado pelos profetas. Nossa, que interessante, Samuca. Essa história até eu não sabia. Quando eu voltar para o céu, vou perguntar para São Dimas se essa história é uma lenda ou de fato aconteceu. Mas, de qualquer maneira, eu não gostei da história. Eu adorei! Ai, que susto, né, Samuca? Tia Dene, achei que ele não tinha gostado mesmo. Pois é, esse anjinho pregando peça em nós, hein? Mas, por falar em história, essa história foi muito interessante. Mas agora, sabe o que nós vamos conhecer? Vamos conhecer a história da nossa catedral, cujo padroeiro é São Dimas. E quem vai contar para nós sobre a história da catedral e apresentar cada cantinho dela é o Marcelino. É com você, Marcelino. Que grande alegria estar aqui hoje, nessa manhã, junto com vocês, crianças, nessa live da nossa catequese, celebrando então o nosso padroeiro, São Dimas. Então, ao falar da nossa paróquia, nós já contamos um pouco da história pelo Anjo Pedro, pelo Samuca, pelas nossas catequistas, mas uma coisa interessante da nossa paróquia, e às vezes a gente pode perceber isso quando vai olhar para ela, é que ela é uma catedral. Olha só, o que é uma catedral? Não é uma paróquia somente. Não é somente. Isso, e nós vamos acompanhar um vídeo agora, para depois falar do que é catedral.
perto de mim, também numa cruz, pregaram o tal Jesus. Dizem ser rei, o Filho de Deus, se faz milagres, salva-te a ti mesmo. Ouvi dizer. Por um momento eu calei minha voz. Perto de mim, também numa cruz, pregaram o tal Jesus. Dizem ser rei, o Filho de Deus, se faz milagres, salva-te a ti mesmo. Ouvi dizer. Por um momento eu calei minha voz. Sou pecador, ele nada fez para merecer tanta dor. Vejo agora que foi por amor que ele se entregou. Lembra-te de mim. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sou pecador, ele nada fez para merecer tanta dor. Vejo agora que foi por amor que ele se entregou. Lembra-te de mim. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. No paraíso. No paraíso. Olha só, hoje estarás comigo no paraíso, é o que essa paróquia, sendo uma catedral, quer nos ajudar a chegar ao paraíso junto de Deus. E eu falava então do que é uma catedral. A catedral é uma igreja que tem a cátedra, nós já vamos falar sobre ela, que é a cadeira do bispo. De lá então, dessa igreja, o bispo então vai organizar, conduzir, pastorear a diocese. Mas a nossa paróquia, como nós ouvimos na história, ela não foi desde o início uma catedral, mas há 30 anos antes dela se tornar catedral, ela já então existia, né, como nós ouvimos na nossa história até aqui, e então no dia 1º de maio de 1981, a igreja do Santuário de São Dimas, que estava sendo finalizada a obra, que já fazia quase 10 anos em construção, foi então se tornar catedral. E o primeiro bispo, Dom Eusébio, assumiu essa igreja como catedral e aí foi organizando essa igreja para se tornar então a igreja mãe da nossa diocese, depois então com os acabamentos que nós vamos encontrar hoje. E essa igreja então, ao celebrar os seus 70 anos, publicou uma revista comentando todas essas artes e lá diz assim, que essa igreja quando foi construída, ela, se você olhar por cima, ela parece uma flor, aquela flor, a margarida, que tem um núcleo bem no centro e aos lados as pétalas. E essa igreja tem 7 pétalas em volta da cúpula, que seria como se fosse o núcleo da flor. Que coisa linda, né? Nossa igreja é uma igreja que transmite perfume, transmite beleza para a nossa comunidade.
E então, bem no centro da igreja, o que tem? Um altar. Olha que coisa diferente, né? A maioria das igrejas, o altar fica lá no fundo, mas na nossa paróquia, o altar fica bem no centro. É uma ideia atual que a igreja tem de que o Cristo deve estar sempre no centro das nossas relações e todo o povo à sua volta. Não aquela ideia de uma hierarquia onde se tem uma distância, Deus está lá em cima. Mas como nós sempre rezamos, Ele está no meio de nós. E essa é uma das ideias que o nosso altar traz. E o nosso altar, não sei se vocês lembram, aqueles que são mais experientes aí na caminhada da vida, ele não era daquela cor antigamente. Antigamente ele era preto e ele era feito de uma outra pedra. E esse altar antigo ainda está lá dentro daquele altar. Por quê? Porque ao celebrar 25 anos da criação da Diocese de São José dos Campos, isso daria 55 anos da nossa paróquia de São Dimas, nosso altar foi dedicado. O que é isso? O bispo veio, o bispo da época era o Dom Moacir, e ele foi e jogou um óleo do crisma, aquele mesmo óleo que usa para ungir a testa, né, daqueles que são crismados, sobre o altar. E abençoou as paredes, também ungiu as paredes com esse óleo. E a partir daquele momento, aquele altar nunca mais poderia ser destruído, nunca mais poderia ser desmontado. Então, com a reforma da igreja atual, esse altar antigo está dentro daquele lá. E foi colocado um altar novo, revestindo aquelas pedras anteriores, aquele altar daquela pedra bege, né? Então, a nossa paróquia, naquela ocasião, colocou, dos 25 anos, a relíquia de santos dentro do altar. Colocou a relíquia de 17 santos. E dentro desses 17 santos tem Santa Ana, São Afonso Maria de Ligório e tantos outros santos que você pode, então, fazer essa pesquisa e encontrar para descobrir quais são os outros santos que estão embaixo do altar da catedral, tornando essa mesa, né, o altar, esse lugar do nosso encontro com Jesus ainda mais santo pelos ossos que lá tem, né? E não só bastando esse significado bonito do nosso altar, bem embaixo dele, mais ou menos uns 3, 4 metros para baixo do altar, tem o ossuário. E o que é o ossuário? O ossuário é um lugar, então, que se colocam os ossos das pessoas falecidas. Mas nesse espaço, exatamente embaixo do altar, é um espaço reservado para os padres. E existe também uma mulher que está lá. Essa mulher é a mãe do nosso primeiro bispo, Dom Eusébio Oscar Scheid. Ele morreu no dia 13 de maio, aliás, no dia 13 de janeiro de 2021, então faz um pouco mais de um ano, e ao morrer ele disse que queria ser sepultado na primeira catedral que ele foi bispo. Ele foi bispo em outros 2 lugares depois. Ele participou até do conclave que elegeu o Papa Francisco e o Papa Bento. E, então você vê, é uma pessoa assim, muito importante para a nossa igreja no Brasil. E ao ser então sepultado, ali só tem o corpo dele, mas tem também os ossos de outros padres que fizeram parte da nossa história, como o Monsenhor Ascânio, que é o fundador da paróquia de São Dimas. Os ossos deles também estão lá embaixo. Lá existem 1022 locos, gavetinhas, né, para colocar os ossos. Então, se você quiser, né, um dia, né, daqui a uns 200 anos, vocês, crianças, quiser ficar aqui na catedral para sempre, só comprar o loco lá embaixo também. Já combina com seus pais, tá bom? Mas aí, então, esse espaço embaixo da nossa catedral, olha só, com esse sentido, né, que é a igreja dos santos, né, que então repousam também sobre o altar, embaixo do altar. E o ossuário, ele foi inaugurado no dia 31 de julho do ano de 2000, né, ele foi a primeira parte a ser construída, mas a última parte a ser inaugurada na nossa paróquia. E voltando então para cima da igreja, lá perto de onde o padre senta, né, de onde o bispo senta, tem uma mesa que a gente chama de mesa da palavra ou ambão. Olha que interessante, a mesa da palavra, nós comungamos 2 vezes na missa, através da palavra, por isso então uma mesa especial para ela, e também da Eucaristia, por isso a mesa do altar, né, a mesa da comunhão. E a mesa da palavra também pode ser chamada de ambão. Essa palavra significa tornar alto, ou seja, nós nos elevamos a Deus quando escutamos a palavra. E nessa mesa há 4 figuras bem na frente, em dourado. Um homem, né, um anjo, um touro, também de asas, um leão e também tem uma águia. E cada um desses elementos refere-se a um evangelista. Se vocês pegarem lá na Bíblia, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um desses símbolos refere-se a um evangelista. Por exemplo, Mateus é um homem,
porque ele começa os seus textos falando da genealogia de Jesus, da sua história. Depois, o leão é o Marcos, porque inicia no deserto, lugar das feras. Depois, Lucas, que é um touro, porque ele fala principalmente da tradição do judaica. E João é uma águia, porque a águia, então, porque João escreve de forma teológica, né? Ele tem um sentido assim de um texto muito simbólico, né? Então, seriam esses 4 elementos na frente do ambão e uma faixa dourada passando na frente do ambão, como tem no altar e em vários outros lugares na nossa igreja. E o dourado é sempre símbolo da ressurreição, é símbolo, então, dessa vitalidade que o Cristo nos quer trazer para a nossa fé. E ao falar, então, do ambão, nós vamos para a cadeira, a cátedra. E por quê? A cátedra, ou a cadeira de quem preside, o ambão e o altar, são 3 elementos que são muito importantes e toda igreja tem, cada um de sua forma. E eles são muito parecidos até, no sentido da decoração, de como eles são feitos. E por que essa paróquia, então, ela é especial? É porque, sendo catedral, é a única igreja naquele território que tem a cátedra, a cadeira do bispo. E de lá ele governa a diocese, de lá ele santifica a diocese e de lá ele ensina a diocese. Os 3 responsabilidades do bispo. Tanto que quando aquela cadeira foi abençoada, foi muito bonito no dia. O bispo incensou a cadeira com o turíbulo, né? Depois ele jogou água benta, depois ele sentou na cadeira com a sua mitra, o báculo, e foi incensado. E ele dizia na homilia: é daqui que eu organizo, que eu pastoreio a nossa diocese. Então você vê a importância dessa cadeira. Mas aí você pode perguntar assim para mim, mas o que ajuda a gente a identificar essa cadeira? Porque lá tem um monte de cadeira dentro da igreja, né? Graças a Deus, você vir participar da missa. Mas por qual cadeira é importante? Que ali tem um brasão. Um brasão é um escudo, né? Um desenho no formato de escudo. E naquele brasão, aquele lá é o do Dom César. Então, se um dia ele for para isso em outro lugar, ou se tornar emérito, né? Que a gente diz que é quando aposenta, aquele brasão seria trocado. E o que tem naquele brasão? Então tem um chapéu verde, chamado chapéu galeiro, sinal da esperança. E aí tem, a gente chama de borlas, que seria tipo um pomponzinho. Do lado de cá tem 6 e do outro lado tem 6. 1, depois 2, depois 3. 6 borlas. E lembrando o número 12, o número dos apóstolos, porque ele é um sucessor dos apóstolos, né? E tem no escudo, né, nesse escudo que tem bem abaixo do chapéu galeiro, tem uma cruz, né? E essa cruz, então, por quê? Porque ele é o sinal do Cristo, tem um símbolo amarelo, o amarelo que é sinal da ressurreição, tem uma estrela, a estrela, então, lembra Nossa Senhora na vida do bispo, e tem também um coração, como se fosse pegando fogo, né? Um coração flamejante, e esse coração quer lembrar de onde Dom César veio. Ele veio dos salesianos, e é um símbolo muito antigo dos salesianos, o coração. E embaixo há uma flâmula que tem a seguinte inscrição: somos de Deus, o lema do nosso bispo. Daí, quando ele chegou aqui, ele dizia: nós somos de Deus e vamos para o céu junto, por isso devemos caminhar junto enquanto igreja, porque somos de Deus. E ainda um último elemento, tem dentro do brasão um rio. Por que um rio? Porque ele foi o primeiro bispo lá na Bahia, e lá tinha um famoso rio São Francisco. E ao vir para cá, tem um outro rio também muito famoso, o rio Paraíba, que tem esse significado para o nosso bispo e para nós. Assim, então, é a cátedra, cheia de significados para a nossa igreja e para a nossa diocese. E ao lado da cátedra tem mais 3 cadeiras de um lado e 3 do outro. 7. Olha só, segunda vez que aparece o número 7 dentro da nossa igreja, dentro do simbolismo. E sobre, então, a cadeira, né, tem uma cruz, né, a cruz de Jesus. Essa cruz é muito antiga. Logo quando a nossa paróquia foi inaugurada, há mais de 70 anos, essa cruz foi doada, né, por um artista, né, muito famoso. E aqui onde nós estamos, esse espaço aqui do auditório, foi a primeira sede da nossa paróquia, né, a primeira matriz provisória, né, porque a sede foi lá na Igreja Menino Jesus de Praga, né, da Praga, lá na Paróquia Sagrada Família. E essa imagem, então, já estava aqui e depois ela foi lá para a catedral. Então, olha só, aquela imagem já está aqui há quase 70 anos, né, mostrando Jesus para nós naquela escultura, né. E ao lado dessa imagem, então, tem algumas pinturas, né, as pinturas feitas por um artista argentino chamado Gustavo Montebello. E ele, ao fazer essa pintura,
ele quis destacar 3 ideias principalmente. Então, se você quiser então um dia vir na catedral e lá na frente da igreja, lá do outro lado do altar e olhar de frente, você vai conseguir entender toda a ideia do artista, porque é como se fosse uma pintura só. Um lado a pintura, no meio a cruz, do outro lado a outra pintura. E o que tem nessa pintura? Veja bem. Então você para de frente para o altar e veja. Embaixo tem uma fileira que atravessa de fora a fora, na altura das cadeiras. Aquela pintura dos 2 lados simboliza o batismo. Por que o batismo? Tem 8 conjuntinhos de flores, da folhagem da uva, né? E 3 conjuntinhos. Então existem 3 folhas em 8 conjuntos. Essas 3 folhas, então, quer lembrar a Trindade. A uva, por quê? A uva é, dentro da Bíblia, o sentido da alegria, da festa. E 8, por que 8? Porque antigamente, a pia batismal da nossa igreja não era redonda, mas ela tinha 8 lados. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 7 dias, mas a plenitude da criação é a ressurreição de Jesus. O 8º dia da criação, o novo dia. Então, o 8 é o símbolo do nascimento, da ressurreição, é símbolo do batismo. Então, 8 alegrias, né? Ou seja, a nova vida, a nova festa que vem pela vida. Na altura, então, de onde nós estamos, os batizados. E existem, de um lado, 3 pombas. As 3 pombas, lembrando, então, as pessoas da Santíssima Trindade. 2 mais aproximadinhas, uma um pouco mais distante. O Pai e o Espírito Santo. E o Filho um pouco mais distante. E o Filho olha para o outro lado. Para o outro lado tem 2 pombas, onde tem uma olhando para o chão e uma olhando para o teto, para o céu, no caso, né? Para lembrar que Jesus então tem 2 naturezas, a humana e a divina, que a gente reza no creio. Isso embaixo. Bem no meio, nós temos uma outra série de pinturas que são intercaladas pela flor de maracujá, também chamada flor da paixão, pelo seu desenho, que ela lembra muito a paixão de Cristo, cheio de espinhos, e tem muitos números, tem 3 hastes diferentes, lembrando a Trindade. Então, a cor dela é roxa. E essa flor, ela é intercalada por uma série de instrumentos. Por exemplo, primeiro tem um galo, né? Lembrando aquele galo que cantou após a negação de Pedro, o tronco da qual Jesus foi flagelado, a coroa de espinhos que ele recebeu na cabeça e a cruz que ele teve que carregar. E do outro lado, nós vemos os pregos no qual foi pregado na cruz, e depois a lança que enfiaram ao seu lado, o martelo, né, no qual foi pregado, e também uma escada, do qual ele foi retirado, do qual foi pregado. Veja bem, embaixo o batismo, em meio, instrumentos que lembram a dor de Jesus, o sacrifício. E esses instrumentos estão bem na onde fica a base da cruz. E por último, as 7 anjos, olha só, 7 outra vez. E o que é o 7 aqui? Cada anjo tem então agora um instrumento para glorificar a Deus. O primeiro tem uma lança, uma cruz em formato de lança, lembrando a justiça de Deus. O segundo tem um orbe, né, como se fosse um cetro, né, que lembra então o poder, né, lembra a realeza de Jesus. Em seguida tem um anjo com um turíbulo que serve para honrar a Deus. Depois um anjo com a pomba, lembrando a paz. Embaixo um galo, em cima uma pomba. Depois um outro anjo segurando a luz, o fogo, porque Deus é luz, a morte de Jesus é luz para nós. Depois um anjo segurando o trigo, um outro segurando um cálice com um cordeiro, lembrando o sangue de Jesus. Então olha que pintura maravilhosa. Nós somos batizados, somos então perdoados e então glorificamos a Deus, e os anjos glorificam e olham para o Cristo na cruz. Então essas são as pinturas do presbitério. E seguindo a nossa catedral, porque a história é bastante, a gente se empolga falando aqui, né? Nós falamos da cúpula. De um lado o presbitério, onde sentam os presbíteros, os padres, no meio o altar e a cúpula. A cúpula, ela surgiu há muito tempo na nossa igreja e ela quer lembrar o ventre materno, da onde vem a vida. Então a cúpula sempre está sobre o altar, da onde vem a nossa vida, o ressuscitado. A nossa cúpula, ela tem 10 metros de diâmetro e ela está a mais ou menos 20 metros do chão, pesa aproximadamente 9 toneladas, sendo 5 dessas de vidro. Ela subiu do chão, onde ela foi montada, aqui na nossa paróquia, no dia 22 de outubro de 2013. Foram mais ou menos 20 minutos, um guindaste levantando, aquela coisa extraordinária. E desde então está aqui no nosso teto, mostrando para nós essa beleza, que é então onde está o nosso altar, onde a Igreja Mãe reúne com os seus filhos. E ao falar então do altar, junto com o presbitério, nós podemos ver que eles formam, olhando de cima, um ostensório. A palavra ostensório significa mostrar, um instrumento então
nós usamos para colocar a Eucaristia no centro, e aí então ele fica como um sol reluzente. Nossa paróquia é um ostensório. O altar, onde fica a Eucaristia, o povo, então, são esses raios do sol que iluminam Jesus, né, que iluminam, no caso, o ostensório, que mostram ainda mais Jesus para o mundo, e a base, então, os presbíteros, o clero. E ao falar desse instrumento, né, o ostensório que parece a nossa igreja, bem de frente, então, para o altar, nós temos o corredor principal, que é o corredor onde tem um cordeiro. Esse cordeiro, lembra então que Jesus, né, é o cordeiro sem mancha, né, o cordeiro que se sacrificou por amor a cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. E tem lá em cima o símbolo do alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Que bonito, né? Mostrando que Jesus, ele é o princípio e o fim de toda a história. É por lá então que nós iniciamos as celebrações ainda mais festivas e também saímos, né, para dizer que ele é o princípio e o fim, da onde nós testemunhamos a nossa fé. E de frente a ele temos a pia batismal, também de 8 lados, como a pia batismal grega, mas ainda o mosaico do Espírito Santo, né? O mosaico do Espírito Santo, onde nós temos na frente, aos pés, Nossa Senhora dos Apóstolos. Olha que imagem diferente. A mãe de Jesus, segurando então Jesus no colo, e Jesus segura um pergaminho, né? A palavra que ele vai anunciar, que ele anuncia. Então, na paróquia do bispo, a paróquia do apóstolo, por isso Nossa Senhora dos Apóstolos. E nesse mosaico do Espírito Santo, vocês veem lá em cima uma pomba, símbolo então do Espírito Santo, e dele saem 7 raios de fogo, né? São 7 raios vermelhos, lembrando que o Espírito também é fogo, né? E olha só que interessante, esses 7 raios então querem lembrar os dons do Espírito, né? Temor de Deus, sabedoria, conselho, fortaleza, piedade, conhecimento, discernimento, mas tem uma labareda que é a maior no meio, e essa labareda tem outras 12 pequenas chamas de fogo, lembrando os frutos do Espírito, né, como caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade. Você na catequese já aprendeu isso ou ainda vai aprender na crisma, né? Os frutos e os dons do Espírito que nós recebemos no sacramento da crisma. Então, o mosaico do Espírito Santo, Nossa Senhora dos Apóstolos, e embaixo a pia batismal, da onde é feito o batismo, da onde então há novos fiéis à nossa fé, onde nós acolhemos nossos irmãos para celebrar a fé. Nós falamos a imagem de Nossa Senhora dos Apóstolos, mas também tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a imagem de São José dentro da nossa igreja. São as imagens, né? São José é o padroeiro da diocese, Sagrado Coração de Jesus, uma devoção muito forte que tem na nossa diocese. E tem também a imagem de São Dimas, claro, nosso padroeiro, Nossa Senhora das Dores, formando, né, um calvário, a cena da morte de Jesus no presbitério. E ao falar dessas imagens, nós temos as portas que estão ao lado das imagens. Nossa paróquia tem 6 portas principais, né? Antigamente eram 7 quando ela foi construída, mas aí dentro dessa revitalização que ela passou mudou um pouco essa ideia, mas ainda permanece a ideia de 7 portas, né? 7 lugares principais de entrada, sendo a 7ª porta a porta do sacrário, a porta para onde vamos encontrar com Jesus eucarístico. E as nossas portas têm uma coisa diferente, ela tem um brasão, né? Um outro escudo. E qual é o brasão que está lá? O brasão da nossa diocese. Sendo a catedral a igreja-mãe da diocese, tem um brasão na porta. E como que é esse brasão? Ele tem então uma mitra, aquele chapéu do bispo, né? Bem em cima tem um escudo, e aí tem entre a mitra e o escudo uma cruz que atravessa, e do outro lado tem um báculo, né? Que é o bispo pastoreia a diocese, e no escudo nós temos uma cruz vermelha, né? Lembrando então o Cristo que nós devemos pregar, tem 7 estrelas, aliás 6 estrelas, 3 de cada lado, lembrando as cidades que compõem a nossa diocese, São José, Jacareí, Garatá, Santa Branca, Monteiro Lobato e Paraibuna. Tem também um símbolo que parece um M, né, que lembra Maria, muito importante na nossa fé, por isso também o azul de trás do brasão. E tem também um outro símbolo que é uma flor, né, o lírio, lembra São José, o padroeiro da diocese. Embaixo o nome, Diocese de São José dos Campos. Em todas as portas tem, e lá embaixo no soário também tem um mosaico muito bonito, decorando. E do lado dessas portas, tem uma porta especialmente que tem um símbolo do Ano da Misericórdia, que nós celebramos em todo mundo, né? E daquele símbolo foi a porta da misericórdia, no qual o bispo abençoou, né? Ele até bate com um báculo na porta, assim, aquela porta então tem essa graça especial durante aquele ano, por ser a porta da misericórdia. E ao então entrarmos na nossa paróquia, ao vermos as portas, nós nos deparamos com uma grande obra de arte, que são os vitrais.
Os vitrais, eles foram instalados, né, em 2004, se eu não me engano, e eles foram feitos pelo mesmo artista que fez a Basílica de Aparecida no lado de dentro, né, o Cláudio Pastos. Aquele mosaico que eu falei agora há pouco do Ano da Misericórdia foi feito pelo mesmo artista que está fazendo agora a fachada do santuário, né, o padre Rupnik. Mas ao falar então dos vitrais, eram antigamente 7 vitrais, mas com a revitalização um vitral foi para outro lugar, nós vamos falar dele depois. São 6 então vitrais dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia. O primeiro vitral, que seria o seguinte da Porta Santa, né, tem então a criação do Gênesis. O outro vitral, a aliança, né, aquela passagem de Moisés que passa e liberta o povo pelo Egito. É por essa porta que nós entramos nas grandes solenidades. Na porta seguinte, em cima, tem um vitral que lembra os profetas. Tem 6 profetas muito importantes. E um deles é o João Batista, que olha para o próximo vitral, que é Jesus Cristo, o seu nascimento, e também o seu mistério que vem renovar toda a terra. Por isso as 12 estrelas, né? Lembrando as tribos de Jacó. E então, no vitral seguinte, nós temos a Páscoa de Jesus, Jesus que senta com os apóstolos, então comem o cordeiro e celebra a Eucaristia, né? E aí depois o vitral que saiu, que ficava ali no meio, agora onde está a cruz, o vitral então da Misericórdia, e por último o vitral do templo da igreja, que está bem em cima da porta da Misericórdia, lembrando então o Apocalipse, né, a Jerusalém do alto, a entrada nos céus. E ao falar desses vitrais, nós temos entre eles umas curvas nas paredes, né, em madeira, né, marrom. Essas curvas têm a via sacra dentro delas, né, embaixo delas. E essas curvas, ao serem colocadas ali, quer lembrar 2 ideias. Uma delas, então, é o Rio Paraíba, né, que banha a nossa diocese, né, esse rio, então, de onde vem a graça de Deus, né, de Deus corre graça, né, é um rio de água viva, mas é também um sentido dele, quando foi colocado, até dito pelo Padre Rinaldo, que era um abraço de Deus à nossa comunidade. E da onde vem esse abraço? Da Capela do Santíssimo, para onde então essas ondas levam. Ao falar então da Capela do Santíssimo, ela foi inaugurada no dia 6 de dezembro de 2011, no dia do aniversário do bispo da época, Dom Moacir, e essa capela ela é cheia de significados. Se por um lado a nossa paróquia tem um significado 7 portas, 7 vitrais, 7 cadeiras, né, tem 7 pétalas, né, 7 anjos, agora nós temos ali dentro da capela o símbolo 3. Nós temos então 3 pinturas, à esquerda, bem na frente lá, diante do sacrário. Essas pinturas lembram bodas de Caná, multiplicação dos pães e discípulos de Emaús, passagens onde o pão e vinho são destacados. Nós temos também os vitrais em 3 lugares, dos 2 lados e na frente, lembrando a sarça ardente, né, da onde se encontram então com Deus. Nós temos também 3 imagens, 3 representações de Nossa Senhora Aparecida no fundo, que reza por aqueles que encontram com o Senhor, mas também na pintura, 2 vezes Nossa Senhora aparece, né? E nós temos também no sacrário um símbolo diferente, Iesum Omni Salvatore, um símbolo criado por São Bernardino, que é um símbolo então que está bem na porta do sacrário, né? IHS. Tem gente que diz que é Jesus Hóstia Santa, mas o nome mesmo é Jesus Salvador dos Homens em latim. É um símbolo então que tem na nossa Capela do Santíssimo, cheio então de significados. E ao falar da Capela do Santíssimo, que foi uma das primeiras coisas a serem construídas na nossa paróquia, da revitalização, nós falamos agora da última, que cercou e finalizou toda a nossa obra e que é um símbolo muito importante para dizer que essa aqui é uma igreja católica, a torre. A torre que é então símbolo da misericórdia, né? Ela foi construída como monumento à misericórdia. Tem 30 metros de altura, na ponta dela uma cruz de aço escovado de 3 metros de altura e tem 3 sinos. Esses 3 sinos, então, eles eram da antiga torre da paróquia de São Dimas, que seria aqui no fundo do auditório, onde fica, quem conhece aqui, a cozinha. Então, e essa torre, ela pesa aproximadamente 150 toneladas e ela foi abençoada no dia 31 de abril de 2018, na vigília pascal daquele ano, pelo nosso bispo. E embaixo dela tem uma fonte, né, lembrando então que de Cristo jorra então a misericórdia, né, fonte de misericórdia, e tem um vitral que estava antigamente dentro da igreja, vitral que tem a face de Jesus e São Dimas e a passagem do filho pródigo na parte de baixo, monumento à misericórdia. Toca sempre ao meio-dia, lembrando que nós devemos rezar o Ângelus, Ave Maria, e toca sempre às 6 horas da tarde, lembrando que então nós devemos rezar a Salve Rainha, rezar a Nossa Senhora.
Esse é um dos muitos significados da nossa paróquia. E também essa torre, ela está bem na frente da porta principal, da onde então nós iniciamos as grandes celebrações da nossa paróquia. Esses então são muitos dos símbolos que a nossa paróquia tem. E é uma história rica, cheia de significados. E eu convido vocês então, crianças, pais, a que conversem com seus catequistas, né? Partilhem dessas histórias, tentem encontrar esses símbolos aqui na nossa paróquia para celebrar esses mistérios, né? Para ser catequizados pelos sinais que tem na nossa paróquia. Aí eu pergunto para o anjo Pedro, para o Samuca, para as nossas catequistas, vocês gostaram dessa história? É muita história, não é verdade? Nós amamos, Marcelino. Conhecer um pouco mais da nossa catedral foi muito bom. Eu amei conhecer. Eu acho que eu nunca mais vou entrar na catedral desse jeito. Agora eu vou pensar sobre a catedral de um jeito muito diferente. E você, Samuca? O que você achou dessa apresentação sobre a nossa casa, a nossa catedral? Eu também achei legal, porque a catedral é a nossa casa. Quando alguém vai nos visitar em casa, a gente mostra cada cantinho da nossa casa para essa pessoa, não é mesmo? É verdade, Samuca. E agora nós também podemos falar da nossa catedral para as outras pessoas. Puxa, eu frequento a catedral desde 1979. A tia Dani, Samuca, assistiu missa aqui. Também fiz a minha primeira Eucaristia e recebi o crisma aqui na catedral. Mas veja só quantas informações, que catequese, hein, Marcelino? Quantas informações que eu não sabia. Nós temos uma margarida, né? Uma flor na nossa cúpula, o florescer de Deus em nós, né? E é isso mesmo. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente explica o significado de cada cômodo, cada quadro, cada flor, cada parte. A tia Dani está até arrepiada aqui. E agora, entrar na nossa casa, catedral, eu vou me sentir super mega em casa, mais ainda do que eu já me sentia, sabia? E sabe de uma coisa, Anjo Pedro? Na hora que acabar a live aqui, eu vou correr lá na catedral, porque eu quero ver cada coisinha, cada informação que o Marcelino acabou de apresentar para nós. Eu quero saber se as crianças, na hora da missa das 5h30, vão estar bem ligadinhas em cada detalhe da nossa catedral. E é como se Jesus quisesse abrir as portas do nosso coração. Nós devemos estar aqui e dizer: sim, Senhor, eu abro as portas do meu coração para te entrar. Assim como a nossa casa, a Catedral de São Dimas. E eu quero que vocês anotem aí, escrevam no chat o que vocês acharam, né, da apresentação do Marcelino, qual a informação que vocês mais gostaram sobre a nossa querida catedral, da nossa live, o que você mais gostou, não é verdade? Tem gente aqui mandando, Elaine, catequista Elaine, botou aqui, ó, bom dia, Padre Marcelino, quanta riqueza, cada pequeno detalhe nos fala dos mistérios do nosso Deus. Que live maravilhosa, ó. A apresentação maravilhosa, a Ana Karina colocou aqui. A Sônia escreveu, são informações que fazem a diferença daqui para frente. Eu tenho certeza que todos nós vamos entrar na catedral. Nunca mais a gente vai entrar na nossa catedral como a gente entrou até hoje, né, de manhã. Com toda certeza a gente vai entrar com esse amor, né, que a gente já tinha, mas entrando na nossa casa, né, Marcelino? É verdade, mas eu ainda sou diácono, tá? Sou diácono Marcelino. É a vontade que você seja sacerdote. Nós já estamos aqui na torcida, né? Se Deus quiser, no final do ano tem mais uma história para essa igreja contar, né? A nossa ordenação. Louvado seja Deus, né? E assim como diz o Pedro, que Jesus nos espera com as portas abertas, nós temos uma grande felicidade de participar da catedral, porque ela tem 7 portas para nos receber, né? Então, assim, em qualquer momento da sua vida, você pode estar entrando nessas portas do coração de Jesus. E como diz a tia Dani, jamais eu vou conseguir entrar nessa catedral sem olhar cada detalhe dela, né? Meus pais casaram aqui, há 52 anos atrás, aqui nessa capela. Então, assim, todo mundo tem uma história aqui, né? E para a gente dar continuidade nessa live maravilhosa, vamos falar com o nosso padroeiro?
Vamos falar com Vamos o nosso fazer padroeiro, mas a vamos nossa... chamar todo mundo, Rê. Vamos chamar a Vamos equipe chamar o pessoal, toda. isso mesmo. Toda a equipe que estava aqui, nós vamos fazer a oração para o nosso padroeiro, né? Porque essa live não seria possível sem a ajuda, sem a participação, sem a doação de vocês, né? Então vamos lá. Enquanto o pessoal chega, eu peço para que o pessoal de casa também acompanhe a oração, quem souber. E quem não souber, pegue da internet para a gente estar podendo orar junto. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Dimas, padroeiro e intercessor junto ao Senhor, com o coração cheio de confiança e esperança, me dirijo a ti. Foste o primeiro santo a saciar-se com os frutos da redenção. Bebeste com alegria nas próprias fontes da salvação. Quando no alto do Calvário Jesus sofria o suplício a teu lado e era injuriado pela multidão dos presentes, tiveste a lealdade e a coragem de defendê-lo publicamente, declarando-o inocente e em contraposição à culpa que pesava sobre nós. Pediste a ele um gesto de lembrança amiga, quando viesse em seu reino. Soubeste unir teus sofrimentos aos de Cristo e aos de Maria Santíssima, Mãe das Dores. Consideraste a cruz do triunfo do amor sobre o ódio e o pecado. O Senhor Jesus te garantiu o prêmio eterno. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ó São Dimas, dirijo-me a ti como pecador confiante, para que me conduzas com segurança ao trono da misericórdia, a fim de conseguir a graça, como ajuda oportuna. Amém. Amém. Viva São Dimas! Viva! E agora a gente quer pedir a bênção, né? Que o diácono Marcelino dê a bênção para nós. Antes da gente agradecer, né? Fazer os agradecimentos e encerrar essa live que foi tão abençoada. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Dimas, abençoai cada catequista, cada agente pastoral envolvida nesta live, também as crianças, os pais que estão em casa, para que celebrem a nossa festa, celebrem São Dimas na Páscoa do Senhor, celebrem a nossa história, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha! Então agora eu quero agradecer. Nós queremos agradecer a presença de todos, né? Todo mundo que contribuiu para que essa live acontecesse. Então, agradecer, uma salva de palmas, né, para toda a equipe. Toda a equipe apresentando Jesus, a catequese infantil, Pascom, a equipe da música e a pastoral da música, que coisa mais linda, né? Enfim, esqueci alguém? Esqueci de mencionar? O diácono Marcelino, com certeza, e a presença, né? Servidores do Santo Altar, né? A tia Lu, catequista também, né? Os catequistas, enfim, o anjo Pedro apresentando Jesus, acho que eu já falei, né? Então, que Deus nos abençoe e muito obrigada, né? E eu quero aproveitar e lembrar vocês, ontem foi o primeiro dia da novena de São Dimas, então que a gente possa acompanhar a novena, né? Os dias de novena, orar com o nosso padroeiro. E a tia Dani quer lembrar você, criança, que a missa de hoje está especial, não perca a missa das 17h30. Tia Dani e Samuca esperam... Verdade, nós esperamos, todos nós, na verdade, né? E esperamos você para a missa das crianças. Ô, tia Dani, você agradeceu todo mundo e não me agradeceu. Ô, Samuquinha, esqueci de agradecer você. Puxa vida, perdão, Samuca, Tranquilo, perdão. tia Dani, tranquilo. Samuca, você mora. Tão bonitinho. Você mora no meu coração. O Samuca deve estar com a língua seca, coitado, de tanto que ele falou. Mas olha aqui, a sua catequista aqui está orgulhosa de você, não é, Anjo Pedro? Porque o Samuca fez a lição nota 10 com louvor. Foi ou não foi?
Foi. E eu já quero adiantar o Samuca. A próxima lição vai ser sobre toda essa catequese que a gente teve hoje com o diácono Marcelino. Eita, Samuca, vai ter chamado oral, hein? E agora o Pedro vai voltar, o anjo Pedro vai voltar lá para o céu para poder contar para São Dimas se a gente fez a lição aqui embaixo certinho, tá bom, Pedro? E eu vou falar também dessa história maravilhosa para ele. E ele tá me esperando lá. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, Anjo Pedro! E tchau, crianças, papai, mamãe, vovô, vovó. Tchau, povo de Deus. Vamos terminar essa live cantando pro nosso padroeiro. São Dimas, ó bom ladrão, roubastes o céu da cruz. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. São Dimas, ó bom ladrão, roubastes o céu da cruz. Alcançai-vos o perdão pelas chagas de Jesus. Alcançai-vos o perdão